Voltamos com o panda desajeitado. Somos 558. Hora de caçar manequins. Quem temos? O Fego da Arábia Saudita. Vamos de E4, xadrez simples, E5. Beleza, vamos desenvolver o cavalo e atacar o peão. Simples e tranquilo. Cavalo aqui ele defende. Eu poderia ir para os 3 cavalos, mas vamos de bispo. Eu poderia fazer roque rápido, mas não vou. Tirei o cavalo e o bispo, mas esse não é o caminho. Acho que isso é a defesa Philidor, mas é ruim porque agora o bispo está preso atrás do peão. Ele devia ter tirado o bispo ou o cavalo. Agora só posso copiar. Essa é a diferença. Meu bispo já está ativo, o dele só fica triste. Muito, muito triste. Então, como seguimos? Posso desenvolver o cavalo ou levar o bispo para prender. Não é tão louco, mas ele pode escapar. Então só desenvolvo o cavalo. Poderia rocar, mas prefiro arriscar. Ele nos prendeu. Se eu for devagar, ele pode trazer o cavalo aqui, fazer ataque duplo e ficar por cima. E como não fiz roque, posso avançar o peão sem medo e mandar o bispo dele de volta. Posso até ir para G4, mesmo que ele sacrifique enquanto não fizer roque, meu rei está seguro. E ainda posso rocar longo, então adeus bispo, volta para casa e chora. Eu até poderia prendê-lo, mas ele sempre tem um bispo ali, então não funciona bem, melhor só colocar o bispo aqui. Coloco a rainha lá e faço o roque longo, já que o roque curto não rola. E esse bispo dele está preso atrás dos peões. O bispo está travado por causa do peão e segue bem triste. Já nós conseguimos tirar os 2. Esse não é o caminho. O cara tem 2 defensores, nós temos 3. Ou seja, temos 3 contra 2. Esse peão está de graça, mas a dúvida é, como capturar? Posso pegar de bispo. Ele volta e põe o cavalo no centro. Faz sentido. Também posso capturar de cavalo. Trocar o cavalo e deixar o bispo ali é uma boa. Se pegar de peão, só dobro sem motivo. Decisão difícil. Eu gosto dos meus cavalos, então penso em pegar de bispo. Assim teremos um cavalo ótimo no centro. Oferta tentadora. Ele troca. Eu aceito e fico feliz com o cavalo. Cavalos para a vitória, cavalos para a vitória. Ele pegou, nós pegamos. Cavalo no centro, protegido pelo peão. Ele está feliz. Beleza, temos um peão a mais. Ainda há muito jogo pela frente. Talvez ele mova o bispo para preparar o roque. Ele pode dar cheque, e aí a gente captura ou só confirma que é cheque mesmo. Eu posso capturar, mas não queria. Só que devo porque não quero nem empurrar nem bloquear desse jeito. Empurrar deixa tudo fraco e triste. A troca compensa, mas perco o controle desse quadrado. Eu entrego meu bom cavalo por aquele bispo. Mas depois que ele captura, eu ganho um tempo livre para atacar o cavalo e ainda posso rocar. Todas eram escolhas boas, mas a gente decidiu trocar. Agora ficamos com um peão a mais. Então é isso, quando você está na frente, troca peças. Quanto mais troca, mais feliz você fica. Então capturamos, quer dizer, atacamos. Surgem táticas. A rainha salva o cavalo. Mas a rainha também protege esse peão, ficando sobrecarregada. Se eu tomar esse caminho, a rainha retoma. Eu retomo e ganho 2 peões. Ou seja, estou com 2 peões de vantagem, não apenas um. Mas pode não ser tão simples assim. Porque em vez de retomar, ele pode inventar umas jogadas estranhas, tipo o cavalo tomando em outros lugares. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar porque o cavalo pode recapturar. Não dá certo, não é um cheque. Talvez eu entre no modo desespero. O problema é que é um cheque. Eu teria que capturar. Caso contrário, a torre cai. E se o cara pegar? Por que não ganhamos? A rainha dele ainda está lá. Talvez eu simplifique. Avança o peão e chuta o cavalo. Vida simples. Sem frescura, sem frescura. Chuta o pônei, volta, damos cheque-mate e vivemos felizes. Provavelmente ele também vai de roque longo. Aí a gente coloca a rainha aqui porque onde ela está não faz nada. Podemos mirar num peão central, mesmo que esteja bem defendido. Eu queria quebrar o centro, mas isso parece fraco. Posso ir aqui atacar a rainha, mas ela só se afasta. Nunca pegamos esse peão. O cavalo está ali. Posso movê-lo para atacar o bispo ou deixar quieto. Mas parece meio sem sentido. Se ele mexer ou deixar o bispo cair, também não é o fim do mundo. Achei que ele deixaria o bispo cair, já que o cavalo parece bom. No tempo livre, atacamos o peão em G7. Ele deve voltar para defendê-lo, mas é bem irritante.
Sim, esse é um bom cavalo. Em algum mundo o cavalo cai, a torre também cai. Podemos checar, usar o PIN, dar sorte. Não agora, mas algum dia. Estamos começando a cozinhar. O bispo aqui antes não fazia nada, mas agora esse quadrado está coberto. O cavalo está quase ativo e a rainha presa na defesa, então talvez ela tenha que ir para o lado. E estamos cozinhando umas táticas loucas, sabe? Empurra a rainha para a terra da depressão. E agora eu penso. O cheque do cavalo daria rei e rainha, mas está coberto. Existe um jeito de remover esse defensor suculento? Talvez eu capture em A7. Não acho que seja o caminho, mas pode ser. Não tem como a rainha ir por esse caminho e simplesmente perder o peão, certo? Seria meio anticlimático. Ou ele erra com a rainha. Seria bem triste. Então não. Esse é o caminho, certo? O cara não joga. A gente entra em pânico. Isso ou aquilo, a gente só pega o peão. Então, blá. Ah, ele busca o cavalo aqui? Não funciona, mas é sólido. Má escolha. Que escolha sólida? Ah, ele esqueceu. Ah, eu sei. Ele não esqueceu, o cara tá pensando. Eu levo a dona rainha sem problema. Ele vai tentar bifurcar. Contra-ataque e recupera a rainha. Escolha sólida. Mas. Qual a matemática? Um pra gente? Um para ele. Se retomamos, ele também retoma. 0 para nós. E se tirarmos o pônei? O problema é, pegamos, ele recaptura e já ataca de novo. Posso só capturar e ganhar o peão. Mas esse é o caminho para a Terra da Glória? É o caminho? Eu acho que não, né? Eu quero pegar e deixar a rainha cair, mas espera. Eu também posso pegar de bispo? Isso é até melhor. Eu amo meus cavalos. Viva o cavalo! Vamos só pegar o peão e ser feliz. Assim, se ele pegar de torre, digamos que esqueceu e pega de torre, a gente realmente ganha a rainha de graça. Não tem como. Mas e se, sabe? E se existe um jeito de não pegarmos a rainha? Eu devia ter feito isso, né? Pensando bem, poderíamos ter jogado algo como rainha aqui. Tentando entrar podia ter sido interessante, mas não vimos isso. De qualquer forma, estamos sob ataque. Podemos pegar o peão, ou melhor, a rainha. Ela se mexe. Se fosse para fazer, tinha que ser antes. Agora já tínhamos alguns cheques de cavalo em preparação, mas não mais. Pegamos o peão e ficamos. Quer dizer, poderíamos ter pego. Tipo aquele em G7. E arrumar a casa. Sim, acho que tínhamos uma opção melhor, mas mantivemos simples. Foi simples. Pegamos o cavalo e ficamos com 2 peões de vantagem, mas acho que havia jogada melhor. Como jogar a rainha aqui ou achar um jeito de tomar essa casa? Oportunidade perdida. Ok, o cara saiu. Rainha e torre alinhadas. Eles querem o bispo. Não temos proteção. Salve o senhor bispo. Podemos pegar o peão? Nunca parece certo. Ele sempre usa isso contra o senhor bispo. Melhor irmos atacar. Vamos acelerar. Estamos lentos demais. Cheque de rainha não é problema. Só voltar. Poderíamos ter voltado. Sim, estamos perdendo tempo. Só bloqueia com o bispo. Dá para mover, mas para quê? O peão salva o bispo? O bispo ataca a rainha. A vida está boa. A questão é, o que fazer quando a rainha voltar? Estamos com 2 peões de vantagem. Estamos felizes, mas qual é o caminho da vitória? Não diga nada. Deixe-me pensar. Rainha aqui parece o plano. Arriscado, mas pode não ser problema. Queríamos o bispo para atacar, mas não temos. Então só avança. Sei lá. Tomamos o controle do centro. Esse peão fica fraco, ninguém defende. Mas temos F3. Por isso digo que não deveríamos ter feito isso. Agora temos que salvá-lo só empurrando. Ele só toma a casa, então temos que empurrar. Agora ninguém protege o bispo. Talvez ele prenda o peão e ganhe. Sim, o D4 foi tipo um lance aleatório sem cérebro. Lance de cérebro de macaco. Puro cérebro de macaco. Ok, temos D5. Acho que não... sim, a rainha vai pro abate. Sim, ele está atacando. Podemos mover a torre para salvar, mas é tão covarde. Temos que virar mestres da covardia. Posso ir aqui, deixo ele pegar o peão, espero por um ataque dos sonhos. Seja covarde, nós somos os covardes. Vida dura, mas precisamos salvar o peão. Não é bom pra gente. Somos tão covardes, sempre salvando tudo. Por isso D4 para F3 não era o lance certo. Não quero voltar e tentar trocar. Tipo, temos 2 peões a mais, mas jogamos como se estivéssemos com 2 a menos. O cara voltou. Sem problemas, posso avançar.
Ele não pode pegar porque a rainha protege o bispo. Então o pinguim não funciona. E a gente está sem ideia. Vamos aqui tentar oferecer uma troca de rainhas? Essa é a ideia? Talvez seja. Oferece a troca. Se trocarmos, ficamos felizes. Se não, pegamos o peão em A7. Então ele vai ter que aceitar de qualquer jeito. Mais um de graça. Peãozinho na mochila. Ou ele empurra A6 ou B6. Ele recusou, mas agora o peão está condenado. Beleza. Agora temos cheque atrás de cheque. A rainha está enlouquecendo. Beleza, o cara vem para o contra-ataque. Podemos dar cheque e cortar, mas ele também pode checar. Pegamos? Eu gosto de pegar, porque um dia, quando ele recapturar, o arquivo F vai estar aberto. Sim, pensando no futuro. Quando pegar o peão, a torre dá oi para o rei. Então damos cheque, ele mexe o rei e a gente captura um peão saboroso. Precisamos acelerar o ritmo. O cara captura, a gente captura. E o profissional não pode recapturar porque a torre dá oi para o suco suculento. O cheque não é tão maluco. Ele pode voltar ou tentar correr. Provavelmente volta. Correr seria arriscado. Temos alguma vitória por pinos? Tipo assim? Não, tá protegido. Não tem, esse é o caminho para atacar. Cheque da rainha. O cara vem no contra-ataque. Não temos tempo de manter o cheque e ainda proteger o rei. Ele busca a glória. E não dá para capturar a rainha, ela defende o peão. Achei que se ele corresse a gente poderia pegar, mas não rolou. Temos que ter cuidado. Talvez C ou bloquear com a rainha. B4 é arriscado porque o cheque pode complicar. Oh, poderosa rainha. Depois a gente vê. Beleza, ele voltou. Tudo certo, parece tranquilo. Quando ele captura, o F abre. Talvez rainha fosse o caminho. Um pouco covarde, mas oferecer a troca de rainhas talvez fosse o necessário. Beleza, ele captura, a gente captura e ficamos felizes. Rainha captura. O rei está exposto. Capturamos o bispo. Ele dá cheque, mas seguimos confiantes. Tem uma torre no canto. Esquecemos do senhor torre. Somos ruins? Pensei em sacrificar, mas se a rainha captura, podemos simplesmente perder. Não dá para fazer isso. Ok, temos que contra-atacar, certo? O bispo aqui é o jeito. Atacamos o senhor peão, mas não gosto do que estamos fazendo. Torre captura. O cara tira. Não dá para bloquear, mas dá para ir por aqui. Ele pode dar cheque. Fizemos uma baita bagunça. E o bispo vem ameaçar em algum momento. Só ameaça o cheque-mate em um lance. Temos 1 minuto e os 600 vão nos derrubar, então provavelmente a torre aqui é a única salvação. E logo o bispo chega. Nunca dá para avançar no ataque porque estamos presos. Situação ruim. Tínhamos umas ideias, mas achei que era torre e era só bispo morto. Então, sem ideias. Torre aqui. Ah, ele esqueceu. Esqueceu do senhor Reiko, estava focado no contra-ataque. Esqueceu da rainha e o bispo tá ali. E a gente conquista a glória antes de ser cozinhado. Próximo, precisamos de mais 2 vitórias e conseguimos o Recep. Beleza, G3. Podemos ir de E5, poderíamos ter ido de D5. De qualquer forma, é só centralizar. Podemos avançar para intimidar o cavalo. Se ele for, a gente ganha o cavalo. Não tem jeito, temos que ganhar esse cavalo. Esse é o caminho. Sei lá, D5 parece bom, cobre tudo. É igual ao último, cada quadrado está coberto. Se ele ataca o cavalo está morto. O cavalo está morto? Espera, o cavalo está morto. Acho que está mesmo. Temos cobertura, o cavalo está morto. Se eu atacar com bispo ou rainha, o problema é que ele tem D5 para salvar. Então precisamos atacar com outra peça. Esse é o peão, mesmo que isso deixe o rei frágil demais, mas não me diga que ele tem como E3. Se eu pegar, ele pode dar cheque de rainha no nosso lance de torre. Talvez não. Ele nos deu o cavalo. Vamos! Cavalo grátis. Ele capturou um peão, o rei está um pouco exposto. Podemos jogar a rainha atrevida aqui? Não, melhor só desenvolver. Desenvolve o cavalo, desenvolve o bispo. Desenvolve cavalo e roque. Chega de gracinha, estamos exagerando. Chega de provocações. Isso é interessante. Queremos atacar, mas ele colocou o bispo aqui. Mas eu gosto disso porque parece que dá para prendê-lo e vencer. Se o cavalo mexe e a torre vem por trás, ele tem essas táticas. Ah, ele tem umas táticas malucas. Vamos arriscar até os 500?
E os 600 nem conhecem essas táticas. A ideia é ir para cima e atacar. O bispo está junto da rainha. Ele devia capturar o peão em xeque e eliminar a rainha. Péssima ideia! Ele pega e leva a rainha. Estamos completamente perdidos, mas mesmo assim fomos em frente. Por quê? Não faço ideia. O xeque de cavalo não funciona porque pegamos com a rainha. E é assim que o branco ganha a rainha e leva a partida. Rainha, aqui. Escolha razoável, quero defendê-la. Agora podemos só trocar a casa, certo? Sem tira e troca, 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 troca. E ficamos com uma peça a mais e vivemos felizes para sempre. Bom, bom. Beleza, hora de rocar. Quer dizer, rocar é bom. O problema é que ele pode usar o cavalo e triplicar nossos peões, mesmo com a gente tendo peça a mais. Quanto mais trocamos, mais felizes ficamos. Então, tanto faz pegar ou não. O peão está dobrado, o que é bom. Quanto mais troca, melhor. Agora podemos tirar o bispo com tempo. Sempre ótimo se ele bloquear, troca, troca, troca. Felicidade total, talvez ele vá para lá. Porque ele poderia ter ido. Poderia sim. Pegue a última peça. O cavalo entra. Todas as peças foram. Ficamos com um pônei a mais e alegria. O bispo é aceitável? O que buscamos agora? Posso jogar torre e tentar dobrar as torres. A torre pertence ao arquivo duplo e ainda protege o cavalo. Se ele capturar, nem precisamos usar o peão. A torre está meio que lá, então o cavalo está livre para fazer o trabalho dele. Beleza, vamos dobrar isso. Mesmo que esteja super protegido, ele nunca pode pegar o do canto porque temos o empurrão para prender o senhor bispo. Vamos chutar o bispo para longe do centro. Meio que muito bom. Bom demais até. Se ele recuar, movo o cavalo para cá e ataco isso. Talvez a gente ganhe algo. Aqui é triplo ataque, lá é simples. Se ele salva um, perdemos o outro. Ele salva um, a gente pega outro. E enquanto estivermos com um peão a mais, estamos felizes. Felicidade é nossa. Além de capturar o peão, ainda atacamos a torre. Ótimo pra gente. Talvez ele mova a torre para cá ou para lá. Ah, mover para cá funciona também. Isso meio que prende o cavalo. Felizmente podemos empurrar, chutar a torre e o cavalo volta para o jogo. Foi uma captura arriscada. Ele pendurou a torre achando que estava protegida. Isso está coberto. Isso também. O cavalo ainda preso, mas ele esqueceu do peão. Podemos simplesmente pegá-lo, mas nunca pegue peões assim. Acho que não era o caminho. Mesmo assim, salvamos o cavalo e ganhamos a torre. Agora é só limpeza, todas as peças caindo, mas não era o caminho ideal. Ele pode dar cheque, mas tudo bem, a gente sai, não é mate. Podemos seguir capturando peões, sem cheque ou mate na última linha, estamos tranquilos. Troca, estamos felizes, a vida é boa. Ele quer trocar o peão, mas esqueceu. O bispo ruim era quem protegia o senhor Torre. E agora não pode mais. Torre de graça, torre grátis na conta. Ele ataca a torre. Só salva o senhor Torre. Não vai no peão para perder a torre. Salva ela. Talvez ele busque uma descoberta. Posso mover a torre onde quiser? Onde está o mate? Podemos saltar o cavalo. Cheque no rei. A torre cobre isso, cobre aquilo. Cheque de torre pode ser mate, mas ele ainda pode capturar. Talvez funcione. Trazemos a torre para cá mirando lá. O cavalo cobre essas casas. Então eu acho que é rei morto. Ele pode... pode tentar fugir, né? Sim, podia ter fugido. Mas isso também funciona. Se eu der cheque, ele escapa. O que irrita? Ele conseguiu fugir, não tem saída fácil. Podemos dar cheque e bifurcar para ganhar o bispo. Temos que fazer o que tem que ser feito. Checamos, vencemos e encontramos a tecnologia do mate. O rei nos dá cheque grátis. Não tem mate. Tem mate, tem mate. Isso está coberto, isso está coberto, isso está coberto, tudo coberto. Só precisamos de um cheque. Cavalo toma peão, não funciona, o bispo segura. E quanto ao outro caminho? Esse é o caminho para a Terra da Glória. Próxima, pegamos o senhor Carte de Brancas. Movemos o peão para E4. Esse é o caminho. E 5, a gente traz o cavalo, F3. Ataca o peão. O cara jogou o cavalo, defendeu o peão. Beleza, tiramos o bispo.
Desenvolve o bispo, 2 peças desenvolvidas. Centralizamos as nossas. A6 é aleatório. Não mova peão do canto sem motivo. Foco em desenvolver peças. Vamos avançar e tirar o cavalo. Os 2 pôneis estão felizes. Beleza, ele foi de B5 tentando atacar o bispo. Podemos deslizar e salvar. Se ele tentar expulsar o cavalo, já está ficando maluco. Queremos desenvolver. O cara tirou o cavalo, podemos avançar. Última peça saiu. Agora podemos tentar prender. Por que não? Mesmo que ele tenha bispo ali para soltar depois. Prender nunca é ruim. Podemos mover o cavalo para cá e pressionar para soltar o pin. Mas ele também tem bispo para prender o nosso. Isso vence! Pega o cavalo e devolve. Vamos prender. O que será que ele está tramando? Talvez ele queira avançar e expulsar o bispo que está prendendo. Agora temos escolhas. Podemos ir de H3 para prevenir o pin dele. Podemos rocar, que é bom, ou mover a rainha para cá, ou até roque longo e atacar assim. Temos escolhas. Gosto da ideia de pôr a rainha aqui e fazer roque longo. Podemos rocar curto, ele avançou. Voltamos. G5 está chegando. Não quero voltar. E o cavalo? A gente só volta, certo? Porque se o cavalo pega, ele pega e fica feliz. Beleza, né? O cara foi de G5. Ele quer avançar. Vamos avançar também. Ele não dá mate por esse lado. Avançou, então sem mate por esse lado. Não dá mate em lugar nenhum, então sem mate para ele. Posso saltar, trocar o cavalo e pôr o bispo lá. Esse é um bom bispo. Ele ataca o cavalo, olha para o F7. Mas não sei se dá certo. Parece só troca. Ele topa a troca. Pode mover o bispo para a esquerda ou direita e salvar o cavalo. Eu até movo o cavalo para o centro. Ah, não assim, cara, esqueci. Ele viu o cavalo atacado. Ele quis salvar, mas colocou bem onde a rainha está olhando. E assim, sem fazer nada, nós ganhamos o senhor cavalo. Desenvolvendo tranquilo, ganhamos o cavalo. Interessante. A ideia era atacar o bispo. Ficamos com medo, salvamos o bispo e erramos com a rainha. Podemos só pegar. Espera. Podemos pegar desse jeito também, ninguém defende e ainda damos cheque. Sem tempo para salvar a rainha. Beleza. Pegamos a rainha, o bispo, tanto faz. Tudo é nosso. Acho que foi a rainha mesmo. Negócio é troca. Ficamos com um cavalo a mais ou bispo, tanto faz. Quanto mais troca, melhor. Um cavalo e um peão extras. Quanto mais troca, mais feliz. Agora roque. Vou de roque longo porque já é final. Não muda muito fazer ou não. O objetivo do roque aqui é jogar D4 e abrir a coluna D rapidinho. Ele gosta do D. Nos deu D. Queremos jogar. Cheque. Ele pegou de peão. Se eu pegar, pode vir bispo. Podemos pegar com o cavalo. Assim o cavalo fica aqui. E ele não tem o F5. O cara ataca o peão. Salve o senhor peão. Agora vamos de cavalo. Beleza, pegamos um de graça. Conseguimos 2. Você não tem nenhum. Sempre pega. Indo para o centro, a coluna H se abre para a torre. Atacamos isso, podemos ganhar aquilo. Talvez mover o cavalo para F5, pressionar ali e dobrar no D ou no H. Isso tá ficando bonito. Cara, eu podia só pegar o peão. Sim, só pega e vai. Sem frescura. Pega o peão e ataca. Quando o cavalo saltar, garantimos mais um. Ah, cara, ele quer prender e vencer, mas felizmente, depois do cavalo aqui, temos proteção garantida. Espera, ele tem táticas? Tem umas coisinhas, mas não funcionam, tipo torre pega, eu pego e o bispo cai. Felizmente ele não pirou, só trocou. A gente trocou de volta. Estamos com 1 zilhão de peões e ainda um cavalo na frente. Temos pressão na coluna D. Podemos triplicar por aqui e ganhar mais um peão. Tentar eliminar o rei, dar mate... Quem sabe, a torre quase ajudou, mas não salvou. Tanto faz por aqui ou por ali, os dois são bons. Prefiro dobrar na coluna D, foi onde colocamos, podia ter feito na 6ª fileira também. Agora podemos mover o cavalo de graça com cheque livre, isso é sempre ótimo. Se o rei for para lá, pode rolar fundo de tabuleiro porque tudo está coberto. Talvez não dê, mas poderia. Alguns lances atrevidos de fundo, tipo rei aqui, colocamos a torre lá, entramos sorrateiros no fundão. Sim, isso tá dominado. A coluna D é nossa. Coloca a torre no H, essa ou a outra. Tanto faz, as duas são ótimas. O que queremos mesmo é deslizar a torre e caçar o rei.
Esse cheque não rolava porque ele podia tirar a torre e bloquear com a outra. Beleza, pegamos o peão. Pegamos o peão. Quero jogar torre aqui e cortar totalmente o rei. Mesma ideia. Torre, cheque mate. Ele não consegue bloquear. É isso. Ele está atacando, então não dá para isso, mas podemos ir por aqui. O cavalo protege a torre. E agora a escadinha está completa. A escada está travada. Ele dobrou no C, mas temos uma torre aqui e outra lá. Movemos a torre e capturamos o rei. Show de bola!